E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Dominando Filmes. Aqui é o Thiago e nesse vídeo trago para vocês a parte 3 da série chamada O Domo. O episódio começa com o povo da cidade olhando a devastação que o míssil lançado causou do outro lado do domo. Quando de repente, Linda percebe que o sinal do rádio da polícia está com uma interferência muito forte, impossibilitando a comunicação com ele. Linda então convoca Dale para ajudá-la na polícia e eles vão fazer uma ronda, enquanto Julia vai na rádio para ver se Dude e Phil conseguiram captar alguma informação de fora. Enquanto isso, nesse momento, vendo que a cidade não foi destruída pelo míssil, Andy então foge de Junior. Joe e Norrie, com suas mães adotivas, estavam indo de volta para casa nesse momento, quando Alice, que tem problema com diabetes e por estar há muito tempo sem tomar sua insulina, pede para parar o carro e começa a delirar. Porém, ao atravessar a rua, um caminhão quase a atropela, se desviando por um triz dela, mas perde o controle e bate na única caixa d'água da cidade, danificando ela completamente. Linda e Dale também chegam lá e percebem o grave problema. Eles então decidem ir ao lago de Chester's Mill para verificarem se a água estava boa para o consumo, porém chegando lá tem a triste descoberta de que a água estava poluída, então começam a pensar em uma fonte alternativa de água para a cidade. Jim então tem a ideia de falar com um fazendeiro local chamado Ollie, para pedir que ele cedesse seu poço para abastecer o povo da cidade. Porém Ollie, que também é um antigo rival de Jim, diz que não vai lhe ajudar a não ser que ele pagasse por isso. Jim então oferece uma certa quantidade de propano para que ele liberasse o poço. Eles então assim fecham um certo acordo. Enquanto isso, na cidade, as pessoas começam a entrar em desespero visando a futura falta de água e alimentos. Então, como de se esperar, em momentos assim, o povo começa a ficar em pânico e o caos se instala. Várias pessoas começam a roubar o mercadinho, pegando o que podem levar. Linda, Dale e Junior tentam até organizar, mas em meio a um povo desesperado não há muito o que fazer e tudo vai de mal a pior. Enquanto isso, Andy, que tinha fugido de Junior, consegue chegar na lanchonete onde trabalhava. Lá ela conta para sua chefe, chamada Rose, sobre tudo o que tinha acontecido com ela e o que Junior tinha feito. Porém, dois criminosos entram ali no estabelecimento para saquear e espancam Rose até a morte. Andy tenta ajudar, mas é nocauteada por um deles. Enquanto saqueavam o local, um deles demonstra querer fazer algo a mais com Andy, que estava no chão desmaiada. Porém, por sorte, Dale, do lado de fora, percebe algo estranho no local, onde um dos criminosos estava de uma forma muito suspeita na porta. Então ele entra para averiguar e vê Andy caída. Rapidamente ele salva ela, nocauteando um dos criminosos. Dale consegue tirá-la de lá e vai para fora para levá-la até a clínica, porém a viatura estava com os pneus furados. E nesse momento o caos estava completo nas ruas. Pessoas agredindo umas às outras, vandalizando e saqueando tudo. Linda então vendo isso decide partir para a violência. E quando iria dar o primeiro disparo para restabelecer a ordem pela força, algo inesperado acontece. De repente começa a chover dentro do domo, o que faz na hora o ânimo das pessoas se acalmarem, visto que o principal motivo de todo aquele caos era pela falta d'água. Isso anima e dá novamente esperanças de sobreviver naquela situação em que todos estavam dentro do domo. Jim chega no local e Dale pede para ele levar Andy para ser cuidada na clínica, pois não tinha como levá-la devido à viatura estar com os pneus furados. Mais tarde, vemos as pessoas pegando como podem a água da chuva, e enquanto isso, Andy, que tinha sido levada por Jim, acorda, porém não na clínica e sim em sua casa. Jim quer fazer um acordo com ela sobre todo o problema que Junior, seu filho, causou, dizendo que se ela não contasse para ninguém sobre o que aconteceu, ele ajudaria ela e seu irmão em tudo que precisassem, garantindo também que Junior não a incomodaria mais. Ela fica inicialmente relutante, mas por não saber o que aconteceria se negasse, então concorda. No dia seguinte, Julia e Dale acordam juntos na cama. Isso porque Julia acha que seu marido a tinha abandonado devido a uma carta que sua cunhada lhe mostrou dele dizendo que iria embora e que ela merecia coisa melhor. Então logo cedo, sua vizinha que estava grávida bate em sua porta para lhe perguntar se ela tinha iogurte, pois no mercado não tinha mais devido aos roubos que aconteceram. Depois disso, indo embora, ela tem uma alucinação com seu marido que tinha ficado do lado de fora do domo. Ela toca na barreira e então começa a entrar em trabalho de parto. Nesse momento, Linda e Junior saem para procurar os criminosos que mataram Rose, enquanto Dale vai fazer uma ronda nos arredores. Enquanto ele verificava algo suspeito, vê os dois meliantes passando correndo por trás do posto, então segue eles. Enquanto isso, Julia estava levando sua amiga vizinha para ter seu bebê na clínica, quando de repente se deparam com vários objetos bloqueando a rua. Quando elas param, são abordadas pelos criminosos, que estavam ali para roubar a gasolina do carro delas. Porém, por sorte, Dale, que estava na cola dos criminosos, chega lá também e consegue desarmar um deles. Eles conseguem fugir, mas Dale dá a localização deles para Linda vir capturá-los, enquanto ele mesmo leva a vizinha de Julia para dar à luz. Porém não na clínica, que estava fechada, então a levam para a casa de Joe, onde estava Alice.
Enquanto isso, Nora e Joe, depois de analisarem o domo mais uma vez, chegam à conclusão de que deveria haver um núcleo nele. Então, supondo que deveria estar no centro, se dirigem para a floresta, onde exatamente poderia ser o local. Quando de repente o cachorro pressente algo e foge dali. Eles então seguem mais em frente para ver se encontravam alguma coisa, quando logo depois eles veem algo coberto por folhas. Eles ficam muito surpresos quando veem se tratar de um mini domo com uma espécie de ovo preto no centro. Eles dois tentam de alguma forma abrir, tocando nele e falando algo que pudesse talvez desativar algum mecanismo, porém nada funciona. Quando do nada Alice surge ali na frente deles. Mas logo percebem se tratar somente de uma alucinação ou algo do tipo que porém os dois podiam ver. Sendo que assim que Nori tira a mão do mini-domo, Alice some. Eles ficam sem entender nada e Nori sente que precisava ver logo sua mãe e então saem correndo dali. Nesse momento, voltando para Linda e Júnior, eles conseguem encontrar os criminosos e devido a eles resistirem à prisão, entram em um confronto com os dois, onde Linda acerta um e Júnior elimina o outro mais na frente. A cena então corta e vemos que Alice, com a ajuda de Dale, consegue fazer o parto da vizinha de Julia. Porém, Alice, devido à falta de seu medicamento, passa mal logo em seguida. Mais tarde, Andy, depois de ter enterrado Rose com a ajuda de Ben, volta para casa e vê novamente seu irmão Joe. E não demora muito, Alice, a mãe de Nori, não aguenta e morre. Nori, desesperada, corre para fora da casa e fica gritando contra a parede do domo. O que estranhamente, nesse mesmo instante, a esfera oval que encontraram mais cedo começa a ter alguns brilhos estranhos. Já pela madrugada, Jim acorda ouvindo alguns barulhos estranhos e desce para ver o que era, quando percebe se tratar de Júnior, que estava entrando sorrateiramente em casa. O que acontece é que ele tinha sido expulso de casa por seu pai pelo que fez com Andy, por Jim ter prometido a ela que Júnior não a faria mais mal algum. Então novamente o manda ir embora, dizendo que aquela não era mais a casa dele. Já pela manhã, Dale e Linda chegam na delegacia, mas enquanto conversam, houve um barulho na sala do xerife. Quando vão verificar o que era, veem se tratar de Júnior, que estava pegando a arma dizendo que precisava para fazer a ronda do dia. Quando logo chega ali também Jim e pede para Linda e Dale o seguir, pois tinha algo para falar a eles. Jim fala que Ollie, o dono da fazenda, não estava cooperando e que agora estava negando a água de seu poço para a população. Então quer a ajuda deles para tomarem à força as terras onde ficavam o poço, com base na lei e estatuto do governo deles, onde poderiam fazer isso devido à precisão de emergência da cidade. Então eles se preparam e vão para lá. Ao chegarem, percebem não ter ninguém no local, quando de repente são surpreendidos por carros com um número maior do que o deles de homens armados. Ollie confronta Jim e Linda, mandando que saiam dali logo, pois senão sofreriam as consequências. Como não saíram, Ollie manda um de seus capangas atirar no joelho de um dos policiais, e então Júnior vai na direção dele, mas o inesperado acontece. Júnior pede para se juntar a Ollie com seus homens, e como primeira ordem, ele tem que tirar a arma de Jim. Ele faz isso, e então Ollie manda saírem dali, senão mais pessoas iriam se machucar. Jim, frustrado e furioso, não tem outra opção senão fazer isso mesmo. Mais tarde, Jim, ainda furioso, decide que irá recrutar mais homens e voltar lá para tomarem o poço pela força. Porém, Dale tem uma ideia e fala para Linda, dizendo que como tem outros poços que só não tem água devido ao poço de Ollie estar drenando tudo, eles deviam explodir o dele e que os outros poderiam minar a água novamente. Linda não aceita muito bem essa ideia por ser muito arriscado, mas decidem mesmo assim falar com Jim, que porém não gosta nada da ideia e prosseguem fazer como já tinha planejado. Então Dale decide ir sozinho mesmo para explodir o poço, enquanto Linda atrasava Jim. Enquanto isso, Joe revela para Julia sobre o ovo dentro do minidomo que encontraram, então a leva para lá. Ela fica muito surpresa com aquilo e então toca nele, quando do nada vê Joe na frente dela falando uma frase sem sentido, dizendo: "O monarca vai ser coroado." Então ao tirar as mãos do minidomo, ele some. Sem entender nada, os dois então vão logo embora dali. Já à noite, Jim com seus homens chegam na fazenda de Ollie para surpreendê-los e tomar sua propriedade. Dale chega lá também com as bombas que ele mesmo preparou e começa a montá-las no poço, quando de repente Jim e seus homens são vistos pelos de Ollie e então um tiroteio começa. Dale é surpreendido, mas logo consegue retomar o controle enquanto o confronto pelo poço entre os dois grupos se intensifica, onde algumas pessoas morrem e outras são baleadas. De repente, Dale consegue detonar a bomba e assim destruir o poço, fazendo com que os dois grupos parassem de trocar tiros e os homens de Jim fugissem, já que não tinham mais pelo que lutar. Júnior de repente aparece e nocauteia Jim, que depois é levado para onde estava Ollie. Júnior então obriga seu pai a falar a verdade sobre a morte de sua mãe. Ele sem escolha então conta, e Júnior, triste por saber agora que sua mãe na verdade tinha desistido deles tirando a própria vida e não sofrendo acidente como imaginava ser, então resolve perdoar seu pai e elimina Ollie, que estava prestes a atirar em Jim. Mais tarde, com tudo já resolvido e todos em seus lugares, Dale fala para Jim sobre o segundo poço estar conseguindo puxar água, ou seja, o plano de Dale tinha dado certo. No dia seguinte, Julia leva Dale para lhe mostrar o minidomo e o ovo dentro.
Porém, quando chegam lá não estava mais, somente um buraco como se alguém tivesse levado de lá. Enquanto isso, Junior novamente vai importunar Andy com a mesma conversa de sempre de quando ele trancou ela no bunker, dizendo que ela estava doente e que só fez o que fez para poder ajudá-la a ficar boa novamente. Andy, então obviamente achando isso ridículo, manda que ele vá embora e que ela não tem nada a ver com o domo. Quando do nada ela cai no chão convulsionando e repetindo as mesmas palavras que Joe e Norrie sempre falavam quando estavam na mesma condição. A cena corta e vemos Jim chegar em casa quando ele percebe que alguém estava lá. Ele entra cautelosamente para ver quem era e então se depara com uma mulher que parece o conhecer muito bem. Essa mulher se chama Maxine Seagrave, mais conhecida como Max. E na verdade é sua cúmplice na venda ilegal de propano e estava ali para supervisionar os negócios antes do domo surgir, ficando presa junto com os outros também. Porém só aparece agora pois estava somente observando Jim. Mais tarde, Jim vai até a delegacia e convence Linda com Dale de fazerem um programa de desarmamento e assim garantir que ninguém mais se revolte contra eles, criando um monopólio de algo. Jim então vai para a rádio avisar a população sobre isso e Dale vai também para ficar de olho nele. Ele convence as pessoas que se fossem entregar suas armas iriam receber mais água e comida em troca. E assim eles conseguem então confiscar um grande número de armas do povo. Andy fica curiosa a respeito do que Junior vive repetindo quando fala que ela estava doente por conta do domo. Então vai até ele, que fala ter algo para mostrar para ela e a leva para um antigo ateliê de sua mãe, onde lá mostra a Andy uma pintura muito estranha que sua mãe tinha feito há muitos anos atrás. Ele conta que ela tinha acordado no meio da noite dizendo ter tido um sonho com Junior e foi direto fazer aquela pintura de uma maneira muito apressada. A pintura era um menino olhando para cima e várias estrelas rosas como que caindo, o que bate exatamente com o que sempre Joe, Norrie e agora Andy falavam enquanto ficavam dando convulsões no chão. Então agora eles imaginam que de alguma forma fazem parte de tudo aquilo. Nesse momento, na antiga lanchonete de Rose, enquanto Jim e Dale organizavam as armas confiscadas, Max chega e mostra também conhecer Dale, o que deixa Jim muito surpreso. Ela então obriga Dale a ter que participar de seus planos obscuros para a cidade junto com Jim, ameaçando revelar seus segredos para Julia se não cooperasse. Nesse momento, Joe e Norrie, depois de procurar muito o dia todo pelo minidomo e não o encontrar, voltando para casa percebem o cachorro muito agitado latindo para algo no celeiro. Quando vão olhar, descobrem se tratar do minidomo que estranhamente estava lá. Andy chega em seguida e Norrie indaga como aquilo tinha ido parar ali. Andy então fala que tinha sido Joe que o trouxe para lá. Joe porém nega, dizendo que não tinha feito isso. Mas Andy diz que o viu levantando na madrugada passada dizendo que iria dar uma volta e depois chega trazendo aquilo para o celeiro. O episódio então termina com os três juntos tocando no minidomo, que começa a reluzir e uma quarta marcação de mão surge, indicando que faltava mais alguém que, assim como eles, tinha algum tipo de ligação com aquilo tudo. Andy então diz que terão que encontrar essa pessoa. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!